Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Guilherme da Autoria. Hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que a gente recebe muita pergunta, que é como eu começo a escrever um livro? Então fica com a gente. Bom, escrever um livro é um processo muito pessoal, cada um tem o seu jeito de escrever, às vezes a pessoa vem com a ideia primeiro, às vezes você vem com o universo primeiro, mas para ajudar vocês a gente separou alguns passos que quase todo livro que vai ser escrito passa de algum jeito, às vezes alguns passos menos, alguns mais, mas é um ótimo jeito de você começar o seu projeto, especialmente se você sempre quis escrever, mas nunca de fato botou a mão na massa. Então vamos lá. O primeiro passo, claro, é uma ideia inicial. Não dá para ensinar, pelo menos não nesse vídeo, como ter uma ideia, mas a gente vai supor que você sabe de um personagem, de alguma trama, algum universo que te intriga, que você quer escrever. Meu, Gui, preciso ter toda a história já montada na minha cabeça antes de começar a escrever? Não, você não precisa saber de tudo. Você pode ir descobrindo enquanto você escreve e a gente vai fazer num próximo passo, depois, daqui a alguns passos, como que você faz se você tem a ideia inicial, mas não a história inteira. O segundo passo é pesquisa. Isso vai depender muito de projeto, mas geralmente, especialmente se você está falando de um projeto que se passa na vida, num universo parecido com o nosso, você vai ter que pesquisar. Se você está falando sobre um cientista, você vai ter que pesquisar o que os cientistas fazem naquela área específica. Se você está falando sobre o Rio de Janeiro nos anos 80, você vai ter que pesquisar como era o Rio de Janeiro nos anos 80. Se você está falando sobre, enfim, uma fazenda, o que tem na fazenda, como que colhe, como que planta, uma fazenda de café, uma fazenda de boi, enfim, é um momento de você ter pesquisa até para você ir fomentando ideias na sua cabeça. Putz, você de repente descobre alguma coisa, você faz você ter uma ideia de uma trama, de um personagem, você conhece alguém. Então pesquisar é muito importante. Claro que se você está fazendo um universo totalmente ficcional, você vai ter que fazer menos pesquisa do que se alguém está fazendo um romance histórico. Antes de eu continuar a falar os passos, se inscreve aqui no nosso canal, se você está vendo no Instagram, se inscreve, segue a gente no Instagram, deixa seu comentário, fala o que você acha, em que parte que você tá, o que vocês querem saber de conteúdo, ajuda muito a gente está crescendo aqui no YouTube e no Instagram, então qualquer compartilhamento é muito, muito legal pra gente. O terceiro passo é o toró de ideias, que é o jeito que a gente chama aqui brainstorming. Então, antes de você ter a ideia boa, a melhor ideia, você precisa ter muitas ideias ruins. Você precisa tirar todas elas do seu sistema. O Hemingway falava que o primeiro rascunho de qualquer coisa é uma merda. Então, a primeira ideia que você vai ter provavelmente não vai ser a melhor ideia, não vai ser a ideia que vai ficar. Então, o que você precisa fazer? Coloca para fora. Escreve várias situações, conversa com as pessoas, vai falando. Se você tiver alguém para trocar, para conversar, seu namorado, sua namorada, um parente, um amigo, vizinho, alguém com quem você possa conversar, isso é muito, muito bom, porque às vezes verbalizando ou escrevendo mesmo, não necessariamente escrevendo as cenas ou escrevendo o livro já, mas só e se tal coisa acontecesse? Ah, isso aqui podia acontecer. E aí você mesmo vai se alimentando nesse toral de ideias, não o importante é não vetar nenhuma ideia. Nenhuma ideia é boba, nenhuma ideia é ruim, nenhuma ideia é burra. Qualquer ideia vale nesse primeiro momento. Bom, agora que você já teve a sua ideia inicial, você pesquisou e você colocou todas essas ideias para fora, ou boa parte dessas ideias para fora, a ideia é começar a escaletar. O que é uma escaleta? A gente vai fazer um vídeo mais especificamente sobre escaleta, se vocês quiserem, coloca nos comentários aí se vocês querem saber melhor o que é uma escaleta e como faz. Mas, de maneira geral, é você colocar o que acontece, depois o que acontece, depois o que acontece, cena a cena, ou pelo menos uma linha geral do que vai acontecer no seu livro. Ah, Gui, não sei o final. Tudo bem, escaleta até o meio. Quais são os pontos de virada? Quais são os pontos mais importantes? Vai ter uma morte? Vai ter um acidente? O que vai acontecer na sua história de maneira geral? Não precisa entrar em detalhezinhos, não precisa entrar em nada, mas mesmo que você seja o que a gente chama de explorador, a gente fez um post no Instagram sobre isso, mas também podemos fazer um vídeo. Se você é um explorador e não um planejador, mesmo os exploradores que vão descobrindo a história enquanto escrevem, precisam ter algum norte, alguma direção para ir, e durante essa direção vão descobrindo as cenas, os personagens, e muitas vezes o que acontece é que durante essa escrita você tem uma ideia brilhante e tem que reescrever tudo. Mas num primeiro momento é legal você ter uma escaleta ou pelo menos algum guia de ideias para você escrever seu livro. Bom, agora você fez a escaleta, o próximo passo é escrever, certo? Quase lá. É muito importante que você tenha um espaço. Claro que a maior parte das pessoas não vai ter um escritório, uma biblioteca, um lugar assim que a gente tem aqui na autoria para escrever, mas pelo menos uma mesinha, um espaço, um notebook, uma varanda,
o Stephen King escrevia na salinha de trás, na lavanderia, toda atulhada, com uma tábua, mas ele tinha um espaço para escrever. Então é muito legal você ter o seu espaço e as suas ferramentas. Então, vai escrever no computador, vai escrever à mão, compra um caderno, compra uma cadeira gostosa, ou põe uma almofada para ficar na cadeira, você vai ficar muito tempo sentado lá. Então, antes de começar a escrever, sempre é legal você dar um trato no seu espaço aí de escritor e de escritora. Agora sim, você comprou o seu caderno, você tá com o seu notebook, você tá no seu computador, vai começar a escrever. Então, escreva. Essa é claramente a parte mais longa do processo. Às vezes não, às vezes ter a ideia demora mais, mas escrever pode demorar semanas, meses, anos, dependendo de quanta disponibilidade você tem, quanta prática você tem. Mas é um processo longo, não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Mesmo se você estiver escrevendo um conto, um jeito de escrever uma forma mais curta, vai demorar um tempo. Então, a coisa mais importante na hora de escrever é desliga o seu editor interno, a sua editora interna. O que isso significa? Escreve para dentro, escreve de portas fechadas, escreve para você. Não interessa se é bom, não interessa se é a melhor obra do mundo, não interessa se é o lixo. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever tudo de uma vez. Então, a primeira parte é escrever com seu editor desligado, só vomitar tudo que você tem a dizer, e depois a gente vai pensar, que é a próxima fase. E mais um passo, mas é meio ainda da parte de escrever, termina o seu manuscrito. Não adianta nada começar uma história e deixar pela metade, não adianta nada você ter quase um livro, você não consegue revisar uma página em branco. Então, termina o seu manuscrito. Escreve de cabo a rabo, mesmo que não seja o que você estava esperando, mesmo que, especialmente se não é o que você estava esperando, mesmo se você acha que não está tão bom, termina, porque o próximo passo é revisar. E aí sim, você vai editar, você vai revisar, você vai ler o seu livro inteiro de novo, o seu conto inteiro de novo, e vai fazer as modificações. Você pode reescrever capítulos inteiros, às vezes passagens inteiras, pode tirar cenas, pode colocar cenas, mas é muito importante que você tenha um primeiro rascunho finalizado para depois você conseguir mexer nele. E por fim, agora que você está com o seu manuscrito feito e revisado, é hora de celebrar. Então, mostra para as pessoas, inscreve em concurso, faz uma autopublicação, procura uma editora, mas é muito importante também que você tenha esse momento de descarrego, porque escrever um livro não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, não é simples. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer se você tem intenção, se você tem muita vontade e disciplina, mas é um feito. Então, se você conseguiu chegar nesse passo, parabéns. E aproveite que agora você é um escritor ou uma escritora.